A equipe McLaren está envolvida em uma situação que desperta bastante curiosidade, tendo sido acusada de adotar um método atípico, porém extremamente eficaz, para manter os pneus em temperaturas mais controladas durante toda a temporada atual. A escuderia britânica tem se destacado por conseguir conservar seus compostos de maneira admirável. Mas agora o carro identificado como modelo 39 da escuderia está no centro das atenções, principalmente por causa de um detalhe específico no sistema de freios. A dúvida que surge é se a entidade máxima do automobilismo mundial encontrará algo que vá contra o regulamento técnico, e caso se confirme a hipótese de que estão utilizando substâncias com propriedades de transição de fase, será que a legislação esportiva precisará ser ajustada em resposta a essa inovação? Não é novidade que o time de Woking tem conseguido vantagens notáveis ao controlar melhor a temperatura dos pneus. Diversos concorrentes fracassaram nesse aspecto, mesmo com grandes investimentos e esforços por parte das equipes de engenharia. Contudo, foi por meio das imagens obtidas com câmera térmica, reveladas por Christian Horner, que ficou evidente. Os pneus do carro da McLaren estavam notoriamente mais frios do que os dos demais competidores, o que se manifestava visualmente como zonas frias nas imagens. No início, circularam rumores de que o modelo em questão estaria usando algum tipo de líquido nos pneus para resfriá-los. No entanto, após a intervenção da fornecedora italiana de pneus, a Pirelli, essa teoria rapidamente perdeu força. A empresa negou de forma categórica qualquer possibilidade de circulação de água pelas válvulas dos compostos. Apesar disso, os indícios visuais permaneciam, e a performance dos carros da McLaren falava por si. O fato curioso ocorreu quando Zac Brown ironizou as acusações ao exibir um adesivo de água de pneu em sua garrafa durante o evento em Miami, demonstrando total despreocupação com as declarações vindas da equipe rival. Isso indicava algo importante. Ele estava confiante de que tudo estava dentro das regras. Com o desenrolar dos fatos, surgiu uma explicação mais técnica envolvendo materiais que sofrem mudança de estado físico, conhecidos como materiais com mudança de fase. Essa ideia não é inédita na modalidade. Um ex-profissional da categoria, que integrou a equipe McLaren, Martin Buchan, chegou a produzir uma tese acadêmica sobre esse tema, enquanto trabalhava na sede da equipe no Reino Unido, cerca de 8 anos atrás. Esses materiais são capazes de absorver quantidades expressivas de energia térmica e liberá-la ao passarem de um estado líquido para um sólido, mantendo uma temperatura constante durante essa transição. Essa característica os torna eficientes no controle passivo da temperatura, o que ajuda a entender por que seu uso poderia ser vantajoso dentro das pistas. Eles absorveriam o calor gerado nas frenagens, impedindo que esse calor extremo migrasse até os pneus. Para compreender melhor essa dinâmica, é necessário entender o que ocorre no processo de frenagem. Quando o piloto exerce força sobre o pedal, os discos podem atingir temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. Esse calor se propaga pelo sistema da roda, passa pelo aro e, posteriormente, chega aos pneus. Esse calor, aliado às curvas de alta velocidade e à carga lateral imposta nas curvas, costuma ser um dos maiores responsáveis pela degradação dos compostos. Porém, com a utilização dos materiais mencionados, o calor gerado é em grande parte absorvido antes que alcance a borracha dos pneus, o que significa que a temperatura final se mantém mais controlada, independentemente do tipo de composto. A grande questão que surge diante de tudo isso é se tal prática está em conformidade com as normas estabelecidas. Até o momento, a Federação Internacional de Automobilismo não se manifestou contra, visto que não há elementos móveis ou circuitos eletrônicos envolvidos. Porém, isso não garante que a situação continuará assim. Basta lembrar o que aconteceu no Grande Prêmio de Baku, no ano de 2024, quando a asa traseira do modelo anterior da McLaren, identificado como o número 38, demonstrou flexibilidade inesperada. Na ocasião, a estrutura passou por todas as verificações, mas posteriormente foi notado um movimento de deflexão
que exigiu ação por parte da federação, resultando em mudanças no regulamento. Atualmente, o modelo 39 tem se destacado significativamente, chamando a atenção por seu desempenho notável, algo que nenhuma outra equipe parece ter conseguido igualar até agora. Inclusive, rumores apontam que até mesmo a asa dianteira do carro segue um projeto bastante refinado. Enquanto isso, outras escuderias aguardam pelas novas diretrizes técnicas previstas para estrear na etapa de Barcelona, na tentativa de conter a ascensão da equipe britânica. Se isso será eficaz ou não, somente o tempo poderá confirmar. Mas neste momento, é inevitável levantar a mesma pergunta novamente. Está tudo dentro da legalidade? A resposta, ao que tudo indica, é sim. E as equipes concorrentes lamentam não terem antecipado esse tipo de solução. Contudo, como ocorre com qualquer inovação que gera vantagens competitivas, há uma possibilidade concreta de que o órgão regulador se movimente para rever as normas, forçando a McLaren a reavaliar suas soluções técnicas. Isso porque os pilotos Oscar Piastri e Lando Norris demonstraram evolução significativa na adaptação ao carro, o que levanta suspeitas. Surge então outra discussão. Até que ponto isso é limitar a criatividade técnica? Embora pareça polêmico, utilizar materiais com transição de fase não necessariamente configura infração. A simples ausência de precedentes não transforma uma solução em algo ilícito. Neste caso, o fator decisivo pode ter sido a inteligência de Rob Marshall, um engenheiro renomado que saiu da Red Bull no ano de 2023 e passou a compor o time da McLaren. A estrutura renovada da equipe parece ter funcionado bem, e talvez Marshall tenha introduzido ideias que não conseguia implementar anteriormente, devido a restrições internas. Independentemente disso, a discussão pública continuará acalorada quanto à legitimidade dessa abordagem. É provável que outras acusações surjam ao longo das semanas, e caso Horner perceba que há respaldo legal para questionar a situação, certamente formalizará uma reclamação. Até o momento, ele pareceu indeciso sobre como proceder, temendo que um processo desse tipo pudesse consumir tempo e recursos sem um desfecho claro. Mas agora o cenário mudou, e a Federação Internacional de Automobilismo terá a responsabilidade de mostrar que pode equilibrar inovação e competição de forma justa. Andrea Stella, responsável pela direção da McLaren, deixou claro que a Red Bull sabe usar os bastidores como poucos, e segundo ele, quando estavam dominando, também nem sempre seguiam tudo à risca. Aproveitando o momento, o chefe da equipe de Woking enviou um recado direto, dizendo que os rivais austríacos não deveriam adotar a postura de vítimas, pois ainda são o segundo time mais forte do grid, com uma pequena diferença em relação aos líderes. Ele também elogiou o talento da Red Bull na construção de carros rápidos, na habilidade de seus pilotos e na forma como criam argumentos públicos favoráveis à sua imagem. Acrescentou que eles sabem usar qualquer brecha a seu favor, e às vezes até constroem narrativas milagrosas, tentando convencer o público de que deveriam vencer todas as etapas. Mas, segundo ele, essa história que alguns adversários contam já foi lida muitas vezes, e o importante agora é focar internamente e seguir evoluindo. E por isso, parabenizou os austríacos, até mesmo pela maneira como sabem se posicionar fora das pistas. Em resumo, é muito possível que a Federação Internacional de Automobilismo precise rever sua postura diante dessa nova frente técnica. Conforme antecipou Horner, o tema certamente será motivo de muitas discussões internas. Resta agora às equipes concorrentes analisarem e se adaptarem, assim como já fizeram no passado quando a Red Bull inaugurou uma fase de domínio nos anos de 2022 e 2023. Falando sobre as estratégias da McLaren, Horner comentou que, dentro da categoria, é comum que surjam dúvidas sobre a legalidade de determinadas soluções. Segundo ele, a McLaren também questionou a suspensão dianteira de sua equipe no ano anterior, e esse tipo de investigação é parte natural da competição. Ele ainda afirmou que, apesar das limitações da federação, as equipes desempenham um papel crucial
ao observar e estudar os avanços dos concorrentes, já que possuem mais recursos e capacidade técnica. Para ele, a McLaren está vivendo seu auge técnico e conseguiu repetir a vantagem que a Red Bull teve anos atrás. Especialmente na etapa de Miami, mostraram domínio absoluto no uso de compostos médios, sendo provavelmente os mais consistentes da corrida. Dessa forma, será necessário aguardar para ver como a federação irá tratar esse novo cenário envolvendo o sistema de freios da McLaren. Mas, de modo geral, é animador perceber que o desenvolvimento técnico no automobilismo segue em plena atividade, e estamos aqui para acompanhar cada novidade. Considerando todos os pontos apresentados, qual é a sua opinião sobre o possível uso desses materiais pela McLaren? Caso essa suspeita seja confirmada, você acredita que haverá sanções por parte da federação? Deixe sua resposta aqui nos comentários. E em seguida, clique no vídeo que está sendo exibido agora na sua tela.